Opa pessoal, quem fala com vocês é o Gustavo e hoje a gente encerra a nossa série de vídeos sobre a edição vetorial do ArcGIS, onde eu mostrei algumas ferramentas muito importantes, outras não muito utilizadas, mas que é muito importante que você conheça para facilitar o dia a dia dos seus mapeamentos, da edição dos seus arquivos vetoriais. E para fechar, eu escolhi uma ferramenta bem interessante, não muito utilizada, mas que pode ser bastante útil aí no seu dia a dia, que é a ferramenta Construct Points, que é uma ferramenta que a gente pode criar uma sequência de pontos a partir de uma linha pré-definida, onde eu posso utilizar alguns parâmetros como quantidade de pontos e distância. Isso serve para a gente fazer, criar uma amostragem de pontos a partir de uma linha, criar aí um padrão de amostragem também a partir de uma linha. Isso pode facilitar, isso pode trazer algumas situações que podem facilitar o seu trabalho. Então, para isso, como que a gente vai fazer essa ferramenta funcionar? Vamos adicionar aqui inicialmente dois shapes, um shape de linha e outro de pontos. Este ponto está vazio, ele poderia estar com alguma feição, não tem problema, isso não interfere, mas eu coloquei ele vazio para facilitar a nossa visualização aqui. Vamos iniciar a nossa edição. Vou em Editor, Start Editing. E vamos começar aqui. Eu vou selecionar primeiro aqui uma linha qualquer para a gente fazer um teste aqui. E vamos aqui no editor e na ferramenta Construct Points. Lembrando que essa é uma ferramenta que vai criar pontos através, ao longo de uma linha que você vai selecionar, uma linha pré-definida e levando em consideração alguns parâmetros. Então, inicialmente, quando você clica aqui na ferramenta, ela já te dá uma informação, ela te dá o fluxo dessa linha. Toda linha, toda feição de linha, pessoal, ela tem um fluxo, que é o quê? É um ponto de origem, da onde ela começou a ser traçada. Nesse caso aqui, as setas indicam o fluxo, quer dizer que ela iniciou aqui nessa seta e terminou aqui. Então, o fluxo é esse. Ou seja, quando a gente for utilizar um outro parâmetro de distância, que ele quer saber aqui, nesse caso, que ele vai te perguntar qual que é a origem do seu... você quer que seja marcado os pontos, você vai precisar saber se você quer a partir da origem, no caso do início ou do fim. Então, lá na frente a gente vai utilizar, mas é importante que você entenda o que é essa informação, essas setas que aparecem na tela. Entendendo já essa informação inicial, eu vou aqui escolher qual shape de pontos vai receber esses pontos que vão ser gerados. Nesse caso, eu só tenho um shape adicionado, né, que é o shape de pontos. Caso tivesse algum outro, ele ia aparecer aqui, é só você selecionar o shape que vai receber esses dados. Depois eu vou começar aqui com o número de pontos. Você vai escolher aqui a quantidade de pontos que você vai criar ao longo dessa linha. Você pode colocar quantos? Eu vou escolher, por exemplo, 100 pontos. E uma outra função que existe aqui é criar um ponto adicional no início e no fim dessa linha. Exatamente no início e exatamente no fim. Para você... caso seja útil, caso isso faça sentido para o seu estudo, você saber exatamente o início e o fim dessa linha. Então, eu vou criar aqui só para mostrar para vocês. Feito isso, é só dar um OK, ele vai gerar. Ele gerou aqui os pontos. Vamos ver como ficou. Está aqui, ó, bem definido. Se eu abrir a tabela de atributos aqui do meu shape, você pode ver aqui que tem 102 pontos. Por que tem 102, Gustavo? Porque eu mandei criar 100 pontos e mais 2 pontos adicionais, que é um no início da linha e outro no fim. Olha, ele criou um aqui no início exatamente e uma outra aqui, um outro ponto no fim, que não estão nessa contagem de 100 pontos. Beleza, pessoal? Agora nós vamos utilizar outra ferramenta disponível, outro parâmetro, né? Vamos dizer assim, disponível para fazer esse processo. Eu vou criar em cima dessa outra linha aqui. Vou selecionar, vou vir aqui em Editor e vou em Construct Points. Agora a gente vai clicar em Distância. Na distância, você vai ver que da mesma maneira o fluxo da linha, ele começa aqui, termina aqui, e ele vai te perguntar, além daquela informação, qual que é a origem. No caso, ele chama de orientação, mas para você entender melhor, é a origem da sua linha. Se você quer que comece a traçar essa distância a partir do início, que é a partir do from start, ou a partir do fim. Vamos colocar aqui, eu quero uma linha a cada 30 metros. Desculpa, uma linha não, um ponto a cada 30 metros. Então, eu vou dar um OK. Opa, gerou aqui. Vai, Gustavo, mas só gerou um ponto? Sim,
é um erro muito comum, pessoal. Por que só gerou um ponto? Porque se eu abrir, eu vou desligar a minha edição aqui. Eu deixei acontecer esse erro para reforçar com vocês. Todo tipo de cálculo, de edição, de processo, de ferramenta que vai utilizar qualquer relação de distância em metros, você precisa definir o sistema de referência em coordenadas planas, senão o ArcGIS não vai entender na hora de fazer esse cálculo, porque quando está em coordenada geográfica, o cálculo de distância é em arco de segundo, que é totalmente diferente de uma coordenada plana. Então, para isso, você tem que definir o seu sistema aqui do DataFrame do ArcGIS em coordenada plana. Então, eu vou alterar aqui, tá vendo? Estava em sigas 2000, eu vou colocar aqui 22S. Eu falei isso em outros vídeos, eu vou continuar reforçando sempre que eu puder, porque é algo que acontece. Às vezes as pessoas ficam paralisadas nesse erro sem saber como resolver, e é muito simples. Então, todo tipo de processo, de ferramenta que você vai gerar, que utiliza uma relação de distância em metros, é preciso que você tenha seu DataFrame em um sistema de coordenadas plano, para poder projetado, para que ele consiga fazer esse cálculo de forma correta. Então vamos lá? Vou ligar aqui a minha edição, vou fazer a seleção da minha linha e vou para o mesmo processo. Distância, a partir do início eu quero 1 a cada 30 metros. Opa, gerou muito, olha. Quer dizer que essa estrada aqui é grande, na realidade essa linha de transmissão. Então, aqui ó, você pode ter certeza que a cada 30 metros você vai ter um ponto. Caso seja, por exemplo, você está fazendo ali uma amostragem para um resgate de fauna, por exemplo, um projeto de resgate de fauna de uma rodovia, ou monitoramento, onde a pessoa precisa parar a cada 30 metros, fazer um registro, ver alguma situação, ou, por exemplo, um inventário florestal de faixa de domínio, de uma supressão de faixa de domínio, onde você tem ali que parar em vários pontos e catalogar as árvores. Se às vezes quer criar um padrão, você faz a partir desse método, de forma automatizada, simples, rápida e muito facilitada, pessoal. Então, eu acho que é isso. Assim, pessoal, a gente encerra a nossa semana da edição vetorial aqui no nosso canal, onde eu mostrei algumas ferramentas. Claro, pessoal, eu não esgotei. A gente tem aqui inúmeras outras ferramentas que a gente pode trabalhar em um outro momento. Mas agora, na semana que vem, nós vamos começar uma nova série. Fiquem ligados aí nas minhas redes sociais. Eu vou começar a postar a partir de amanhã qual vai ser o tema da semana que vem. O nosso tema dos vídeos das nossas dicas rápidas. E eu acho que vai ajudar bastante vocês. Espero que essa semana tenha sido produtiva. Tenham sido vídeos que vão ajudar você no seu dia a dia, tá bom? Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, principalmente lá no meu Instagram, onde eu consigo postar de forma mais dinâmica, rápida para vocês algumas novidades, algumas coisas que eu vou começar a fazer nos próximos dias. Então me siga lá, acompanhe todos os meus canais no YouTube, no Facebook e também o canal no Telegram. Eu aguardo vocês aí. Uma ótima semana a todos, um abraço e até a próxima.